Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com imensa alegria que nós estamos dando início a mais uma live, aqui pela nossa página do Facebook, François Leal, e estamos aqui para orar, para louvar o Senhor, para meditar mais na sua poderosa e santa palavra, que tem falado do nosso coração, que tem edificado as nossas vidas, que tem edificado a nossa alma. Deus abençoe cada um que já está chegando, minha amada esposa Sheliane, Deus abençoe a irmã Joelma Carvalho, irmão Nata, irmã Alzira, José da Arimateia, minha sogra, Socorro Belo, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que já está presente, conectado. Ainda nós estamos impossibilitados de curtir os comentários dos amados ao vivo. Eu não sei por que aconteceu esse probleminha, mas isso não é motivo de nós sermos impedidos de anunciar a palavra. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada um que já está conectado, que já está ao vivo comigo, que nessa noite nós possamos nos deleitar mais na Tua presença, ver mais a Tua glória, a manifestação do Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um que está ouvindo essa palavra, abençoe suas respectivas famílias, fala ao coração de cada um, e que nós, meu Deus, a cada dia descansemos no Senhor, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor deu o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E agora, Senhor Deus, nós vivemos na luz do Senhor, saímos das trevas para a Tua maravilhosa luz. Estamos perdoados pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. E eu oro que o Senhor faça esse milagre, que opere esse milagre da salvação na vida de muito mais pessoas que ouviram essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, como já temos o costume, sempre antes das nossas ministrações, a gente canta um pouco para a glória de Deus. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Seu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui só para adorar ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Estou vendo quem está na nossa companhia, irmã Pedrina, né? Irmã Germana, irmã Francisca, irmã Alzira, minha esposa, Sheliane, a Joelma, a Eunice, minha sogra e o irmão Leonardo. Então, são os que eu estou vendo a fotinha. Agora a irmã Milagres apareceu a fotinha dela. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E agora nós iremos meditar na palavra do Senhor. Depois estarei curtindo todos os comentários dos amados e orando pelos seus pedidos, né, pelos seus agradecimentos que serão feitos na nossa página, no nosso perfil, nos comentários, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo. Em Gênesis capítulo 3, nós iremos falar nessa noite sobre a origem do pecado, as suas consequências e a solução para o pecado. E isso baseado aqui no livro de Gênesis. Gênesis foi Moisés quem escreveu. A palavra Gênesis significa origem, significa início, princípio. Então é o livro dos começos, o começo da história, a criação do mundo, a criação de todas as coisas, os céus e a terra foram criados, a Bíblia mostra. Os primeiros seres humanos foram criados, Adão e Eva. E a Bíblia diz que quando eles foram criados, Deus viu que tudo era muito bom, tudo estava perfeito, porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Deus colocou eles no jardim do Éden para cultivarem, para guardar o jardim. E Deus, ele permitiu que eles comessem de todas as árvores gostosas ali, todos os frutos do jardim do Éden. Mas Deus ordenou que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, certamente eles iriam morrer. E a Bíblia fala que no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então observe que o texto inicia no capítulo 3, apresentando essa serpente, uma cobra. E claro, nós sabemos que cobra, serpente, não fala. Mas o que é que está aqui por trás da fala dela? Satanás. O que possivelmente aconteceu foi que a cobra, a serpente, foi possuída
por Satanás. Porque antes, né, de o pecado acontecer aqui na terra, o Satanás se rebelou no céu. A Bíblia diz que ele quis, né, usurpar o trono de Deus, ele quis ser Deus. E Deus o expulsou do céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12 que ele ainda conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos para essa terra. Em algum momento que nós não sabemos, ele chegou, depois que Deus criou, né, os céus e a terra, porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Mas a Bíblia fala que essa serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela fala. E ela diz para a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. O que o diabo está fazendo aqui? Colocando em dúvida o que Deus falou. É isso que ele também continua fazendo hoje. A palavra de Deus, a verdade é nos ensinada, nós recebemos a palavra e o diabo vai fazer de tudo para colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração, para que nós desacreditemos da verdade. Porque, como Jesus denominou em João 8,44 o diabo de pai da mentira, ele vai fazer de tudo para nos enganar. Assim como ele astuciosamente enganou Eva. É verdade que Deus disse? Olha só a pergunta dele, maliciosa, astuta. É verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher responde para a cobra, possuída ali por Satanás, no versículo 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Interessante que há um acréscimo feito por Eva, porque Deus falou que eles não podiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que eles comessem eles iriam morrer. Mas ela acrescentou que Deus disse que eles nem podiam tocar. Deus não disse que eles não podiam tocar na árvore. Será que hoje acontece isso também? Claro que acontece. O ser humano, ele acrescenta coisas que Deus não disse na palavra de Deus. E nós, meus queridos e amados, vocês que estão na nossa companhia, nós precisamos ficar somente com o que está escrito. Não irmos mais além do que está escrito. Apenas o que a Bíblia diz. A nossa fé está fundamentada na palavra. Diz a Bíblia que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar algo da palavra. Apocalipse fala que a pessoa que acrescentar algo à Bíblia, as pragas que estão escritas nesse livro, lá no livro do Apocalipse, cairão sobre essa pessoa. E a pessoa que tirasse algo, ela perderia a árvore da vida, o direito de entrar na cidade. Então nós não podemos nem acrescentar nem diminuir, como Eva fez aqui. Nós temos que ficar somente com o que está escrito. Por isso que é uma grande responsabilidade. É uma imensa responsabilidade nós anunciarmos a palavra. Por que eu tenho que me preparar para ensinar a palavra? Por que eu tenho que orar ao Senhor? Por que eu tenho que estudar a Bíblia, meditar bastante, pesquisar, ler comentários? Por que eu tive que passar pelo menos 4 anos num seminário estudando, né, e continuando estudando, fazendo mestrado, curso de prega-palavra, de mensagens expositivas, e ainda hoje continuo estudando, não paro de estudar, porque é uma grande responsabilidade pregar a palavra. Porque não é só pregar a palavra, é pregar a verdade, então somente a verdade. E não só pregar a verdade, mas pregar a verdade com o coração de Deus, com o amor do Senhor. E pedindo sempre graça, pedindo sempre misericórdia. A igreja precisa sempre estar orando pelo seu pastor, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente, quando for ensinar a palavra, a gente não distorça a palavra, como Satanás faz, usando muitos falsos profetas, usando muitos mercenários da fé, para iludir e enganar as pessoas. Mas o servo de Deus,
quem tem compromisso com a verdade, quem quer glorificar a Deus com a sua vida, ele treme e teme diante da pregação da palavra, porque grande é a responsabilidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar dizendo algo que a Bíblia não diz. Está dizendo algo que Deus não disse, como fez Satanás aqui, iludindo, enganando astuciosamente Eva, e Eva acrescentando algo que Deus não disse, que Deus não falou para eles não tocar na árvore, Deus disse só para não comer, Deus não disse para não tocar. Então, ela diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher no versículo 4, de Gênesis 3, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus disse que eles morreriam se eles comessem, e o diabo chega e diz, vocês não morrerão, é certo que vocês não morrerão. Do mesmo jeito é hoje, irmãos. Deus está dizendo, o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, e para todas as pessoas que não querem se converter. Aí o diabo chega e diz, não existe inferno. Estão entendendo? O inferno é aqui. Deus diz, você precisa deixar de amar esse mundo, você precisa deixar de curtir as coisas desse mundo, aquilo que agrada a sua carne, que está contrário à palavra de Deus. Aí o diabo diz, aproveita a vida, porque a vida é breve. Sempre o Satanás vai vir com uma palavra contraditória, colocando coisas na nossa cabeça, né, para que a gente se afaste da verdade, porque ele é o rei da mentira, ele é o pai da mentira. Então Deus disse que eles iriam morrer, e o Satanás diz, não vão morrer. Então, onde é que está a origem do pecado? Em deixar de se ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. A origem do pecado aconteceu aqui, a desobediência à ordem divina, a palavra de Deus. Deus ele poderia ter dado uma ordem, olha, vocês estão vendo essas montanhas aqui que estão cercando o jardim do Éden? Vocês podem andar por todos os lugares aqui, agora vocês não podem subir naquela montanha ali. Então a ordem de Deus poderia ser essa. Se eles subissem, eles morreriam. O pecado teria entrado no mundo. Porque Deus deu uma ordem e eles tinham que fazer uma escolha, como seres livres, morais. Porque Deus não nos criou máquinas para nos manipular, para nós fazermos só o que Ele quer. Deus nos criou homens livres, à sua imagem e semelhança. Por isso que Ele requer de nós uma adoração voluntária, espontânea. Ele não quer nada forçado. É um relacionamento espontâneo, voluntário que Ele quer com cada um de nós. Mas a ordem de Deus foi, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. E quando Eva deixou de acreditar na palavra de Deus, para acreditar na palavra de Satanás, foi aí que entrou o pecado no mundo. A desobediência à palavra de Deus. Por isso que João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. Aqui está a origem do pecado. Em deixar de dar ouvido à voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Eu até compartilhei hoje, no meu status, uma frase de um tal de Josemar Abessa, que diz que por que Eva ouviu a voz, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás? Porque Satanás, ele falou o que ela quis ouvir. E muitas vezes nós corremos o risco de deixarmos ser influenciados por aquilo que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele vem com palavras atraentes, agradáveis, para alimentar o nosso ego.
A mensagem do falso profeta é assim, ele não vai confrontar o seu pecado, o falso profeta. O falso profeta, ele vai tentar lhe atrair com um argumento gostoso, bom de se ouvir. Então o falso profeta é assim, ele vai começar a falar só o que você quer ouvir, para massagear, né, o seu pecado. Já o homem de Deus, o servo de Deus, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai agradar o Senhor. Ele vai procurar pregar a verdade, a sã doutrina, a mensagem pura. E o diabo, né, veio com aquilo que Eva queria ouvir. E aquilo foi atraente para ela. Diz a Bíblia que o diabo falou no versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E quando o diabo falou isso, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Observe que todos os pecados se originam nessas três áreas. O que aconteceu aqui, a tentação de Eva. A árvore era boa para se comer, que João fala lá na sua primeira carta, cobiça da carne. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então todos os nossos pecados hoje é do mesmo jeito. Nós somos tentados nessas três áreas. Na carne, na nossa natureza pecaminosa, na cobiça dos olhos, naquilo que você está vendo, que você sabe que não agrada a Deus, que lhe chama a atenção, que lhe atrai para você se afastar da presença do Senhor, e na soberba da vida. Aquilo que vai te exaltar, que vai chamar a atenção para você, né? que vai fazer com que você se envaideça, com que você se ensoberbeça, né? Se exalte, se orgulhe. Isso é a soberba da vida, isso é a vaidade da vida. Então, todos os pecados, eles se originam nessas três áreas. Então, a mulher, Eva aqui, ela é tentada e ela cai na tentação. Ela come o que não era para comer. Porque Deus tinha dado uma ordem: vocês não podem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão vocês irão morrer. E além dela comer, ela deu também ao marido e ele comeu. E aí os dois agora estão caídos. Desobedeceram a Deus, desobedeceram a ordem do Senhor. Quando a Bíblia diz que eles comeram, desobedeceram a Deus, no versículo 7, então os olhos de ambos se abriram. Em que sentido? Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se vocês observarem atentamente, lá em Gênesis, no final, no capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam, né, um do outro. Por quê? Porque eles ainda não tinham malícia. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Eles viviam em um estado de perfeição moral. Mas agora, quando o pecado entrou, eles agora começam a ter vergonha um do outro. Eles já começam a olhar um para o outro de maneira diferente. E por isso que eles se cobrem, né? Costuram folhas de figueira e fazem cintas para si, para cobrirem suas partes íntimas. E no versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, quando o pecado aconteceu, junto com o pecado veio as suas consequências. E a primeira que vocês estão vendo é o homem, né, a mulher tentar se cobrir. Aqui há uma doutrina teológica por trás desse cobrir com folhas de figueira. Porque mais na frente Deus vai matar um animal e vai colocar neles peles de animais, mostrando que o animal teria que morrer no lugar deles. E que Deus não aceita o homem se cobrir sozinho. Deus precisa cobrir o homem. O que é isso?
vesti-lo com a justiça de Cristo, vesti-lo com a justiça de Deus. Quando o homem tenta se cobrir, ou seja, se justificar, ser salvo pelos seus próprios méritos, cobrir a sua nudez, ele está confiando na sua justiça própria, na sua justiça pessoal. E isso acontece por consequências do pecado. É por isso que o ser humano ele tenta sempre se justificar na presença de Deus. Ele sempre tenta fazer algo para agradar a Deus, no intuito de fazer com que Deus permita ele entrar no céu pela sua própria capacidade, pela sua própria justiça própria, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias boas ações, pelos seus próprios feitos. Quando a Bíblia diz que ninguém entrará no céu pela justiça pessoal, justiça própria, mas pela justiça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Logo que eles tentam se cobrir, aqui com folhas de figueira, porque reconheceram que estavam nus, perceberam que estavam nus, a Bíblia diz que imediatamente o homem e a mulher, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus ele tinha comunhão com eles. Certamente, no estado de perfeição que eles viviam ali, eles falavam com Deus face a face. Mas aí agora, no versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, porque Deus andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam. Ou seja, mais uma consequência do pecado. O ser humano hoje tenta se esconder de Deus. Tenta fugir da presença de Deus. Tem medo de Deus. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas gostariam é que Deus não existisse. Porque Deus aterroriza a vida das pessoas pelo fato de elas viverem nos seus pecados, de amarem os seus pecados. Porque é isso que o pecado promove. Culpa, sensação de culpa, vergonha, medo e dor. E faz com que os seres humanos tentem viver escondidos do Senhor. Eles preferem viver nas trevas, preferem ocultar os seus pecados, preferem se esconder da presença de Deus, do que encarar a verdade, do que encarar a luz. Lembra do que Jesus falou lá em João 3? A partir do versículo 16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade, se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem está no pecado, ele tem medo de revelar o seu pecado. Ele prefere viver ocultando-se, se escondendo. Ele prefere fugir do Senhor, se esconder como fez Adão e Eva. Isso é consequência do pecado. É por isso que as pessoas hoje não querem saber de Deus, elas não querem buscar Deus em sua maioria. Por quê? Porque o pecado as escravizou. Ou seja, o ser humano está escravizado pelo pecado. E ele prefere viver escondido da presença de Deus entre as árvores do jardim. Vocês percebam que quando a pessoa se converte, qual é o nosso maior prazer? Está na presença do Senhor, na luz. Nós passamos agora a ter repugnância, nojo, das coisas antigas. Nos envergonhamos do que nós fazíamos, porque agora nós queremos purificação, nós queremos santidade de vida, viver em obediência ao Senhor, agradando a Ele. Mas antes de nos convertermos, quando o pecado nos dominava, a gente queria viver escondido de Deus. O que é impossível, porque como é que a gente vai se esconder de Deus se os olhos dele estão em todos os lugares? Ele presencia tudo, ele é onipresente. Mas é isso que o pecado causa.
Essa é a consequência do pecado, é um dos sintomas do pecado. O ser humano tentar, né, se esconder, se justificar, ser salvo pelas suas próprias ações. E além do mais, meus amados e queridos irmãos, no versículo 9 diz que: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Reparem, quem foi que Deus chamou em primeiro lugar para prestar as contas? Foi o homem ou foi a mulher? Foi o homem. E quem pegou primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher. Por que Deus chamou primeiro o homem? Porque o homem é o cabeça. Quando Deus instituiu, né, o casamento deles, Deus concedeu a Adão, né, a ordem para ele guardar o jardim. Era ele quem tinha que proteger a sua mulher da serpente, quem cuidar dela, quem está protegendo ela, e ele se deixou levar pela mulher dele. Deixou ela sozinha, né, vulnerável, o diabo veio, enganou ela, e ela ainda ofereceu o fruto e Adão comeu, e ainda foi enganado pela própria mulher. Então a mulher é a auxiliadora do homem, o homem é o cabeça da mulher. É o homem que deve liderar o seu lar. Mas hoje a gente vê muitos papéis invertidos no lar. Hoje, muitas mulheres é que estão liderando os seus lares. O que é uma inversão de papéis. E estão contrários à palavra de Deus quem está assim procedendo. É o homem que é o maior responsável, né? Como sacerdote do seu lar, como cabeça do seu lar, como provedor do seu lar, como protetor do seu lar, como doutrinador do seu lar. É o homem que Deus chamará em primeiro lugar para prestar as contas do que está acontecendo na sua casa. Ele não chamou, não foi Eva, foi Adão, porque ele é o responsável para colocar ordem na sua casa, para governar a sua casa. Assim é do mesmo jeito hoje. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Não é por uma mulher que entrou o pecado que a Bíblia fala, é por um homem, porque ele é o maior responsável, ele é o líder. E Deus chama não Eva para prestar as contas, mas Deus chama o homem. Onde você está, Adão? Onde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas o que é que Deus quer? Que ele confesse o seu pecado. Deus quer que ele assuma a sua culpa, o seu erro. Mas sabe o que é que Adão faz ao invés de confessar o seu pecado e assumir a sua culpa? Como consequência do pecado também? No versículo 10, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que é que nós estávamos falando agora há pouco? Que o pecado, ele produz medo. A pessoa acha que pecar, né, vai trazer alegria para a sua vida, paz. O que é que o mundo prega? Curta a vida, aproveita, tu é muito novo. Vai rir, aproveita. Está perdendo tempo. Quantas pessoas, quando eu me converti, que disseram: não acredito, esse filho do céu está ficando louco, acaba tão novo, vai perder a sua vida, podendo estar aproveitando a vida. É isso que o pecado faz. Ele ilude as pessoas para a pessoa achar que quanto mais ela viver no pecado, mais alegria ela terá. E é tudo o contrário, porque o diabo é mentiroso. A pessoa, ao invés de viver alegre, vai viver na tristeza total. Ao invés de ter paz, vai viver frustrado. Vai viver envergonhado. Ao invés de ele dar vida boa, vai matar a pessoa. Ao invés de trazer prazer, vai trazer desgosto. Tudo o pecado vai fazer o contrário do que a presença de Deus faz. E aí, ao invés de trazer paz, vai trazer medo. Adão foi com medo. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Medo de Deus. Mas é isso que o pecado faz. Ele traz medo aos corações. Medo de Deus. Porque Deus, ele é tão santo que ele não pode contemplar o mal, a Bíblia diz.
E aí quando a pessoa está em pecado, a presença de Deus é aterrorizante, é assustadora mesmo quando a pessoa está em pecado. Por isso que nós temos que viver em santidade na presença do Senhor. É por isso que nós temos que, quando estivermos pecando, a gente tem que confessar o nosso pecado. Nós temos que abandonar o nosso pecado para que o Espírito Santo produza paz no nosso coração, alegre a nossa vida, e a gente não viva com aquela sensação de medo, de culpa e de vergonha do Senhor, como está acontecendo na vida de muitas pessoas. E aí Deus perguntou, no versículo 11, quem lhe disse que você estava nu, Adão? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem diz, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Estão reparando? Mais uma consequência do pecado. Ao invés de ele assumir o seu pecado, dele confessar o seu pecado, ele se tornou um acusador. Ele não confessa o seu pecado, ele não assume a culpa. O responsável era ele. E ele lança a culpa na sua mulher. Como consequência do pecado, o ser humano se tornou um acusador do seu irmão. É por isso que a gente vê hoje tantas brigas, tantas acusações. E ninguém quer assumir a culpa. Você vê entre irmãos, um acusando o outro. Entre cônjuges, um acusando o outro. Não foi você, foi você, foi você. O errado é você. E nunca a pessoa diz que está errada. Consequência do pecado. A pessoa não quer assumir a culpa por consequência do pecado. Quando a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, em Provérbios 28:13, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso que Deus ama a sinceridade, transparência. Deus, ele perguntou a Adão onde ele estava, para que ele assumisse o seu pecado, para que ele se prontificasse, para que ele pedisse perdão. Meu Deus, me perdoe. Eu falhei, eu pequei, eu desobedeci a ordem do Senhor, eu deixei minha mulher vulnerável, à mercê de Satanás, da cobra. Ele tinha que assumir o seu erro, a sua culpa. Mas ao invés de ele assumir o seu erro, ele acusou Eva. Não, foi a mulher que tu me deste. E na realidade, acusando Eva, ele está acusando o próprio Deus, porque ele está dizendo, foi a mulher que tu me deste. Ele está acusando Deus. Não é só Eva, ele está acusando Deus, foi tu que me deu Eva. É como se diz, a culpa é tua, Deus. Porque quem mandou tu me dar essa Eva? Então, se o Senhor não tivesse me dado a Eva, a mulher que tu me deu, a mulher que tu me deste, eu não teria caído. É isso que ele está dizendo aqui em outras palavras. Para você ver o que o pecado faz. Ele nos torna acusadores dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, das pessoas. Ao invés da pessoa assumir a responsabilidade, a culpa, o seu delito, ela prefere esconder. Quando Deus sabe tudo, conhece tudo, sonda os nossos corações e as nossas mentes. Então a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então no versículo 13, o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Mais uma que não assume a culpa. Deus confrontou Adão, ele acusou Eva. Aí Deus vai confrontar o pecado de Eva, ela culpa quem? A serpente. A serpente me enganou, eu comi. Ela não assume o pecado dela também. Isso, fruto do pecado. O ser humano querer se esconder de Deus, querer esconder o seu pecado, não confessar o seu pecado. Prefere viver com a sua comunhão quebrada com o Senhor, ao invés de consertar a situação através de uma simples palavra. Perdão. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Então o Senhor Deus disse à serpente. Aí Deus agora vai confrontar a serpente. Por causa do que você fez, não tinha mais com quem ela acusar, por causa do que você fez, Deus não deu chance dela se retratar. Você é maldita, ele já foi logo lançando uma maldição nela, sua punição.
o seu juízo. Por causa do que você fez, serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus decretou a sentença à cobra, à serpente, que ela rastejaria todos os dias sobre o ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. E viveria em inimizade com o homem, com o ser humano. Onde, através dessa inimizade, o homem, que é descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e ela morderia no seu calcanhar. Aqui sendo já um prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo, apontando para a cruz de Jesus, porque um dia esse descendente da mulher, né, viria, né, aparecer para esmagar a cabeça da serpente na cruz. E esse foi Jesus. E ele foi ferido por ela quando ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e o diabo foi derrotado completamente, teve a sua cabeça esmagada completamente na cruz do Calvário. Ali está decretada a nossa vitória final sobre o pecado, através da morte, né, e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a sentença para a mulher, como consequência do seu pecado? No versículo 16, e a mulher lhe disse, Deus falou, aumentarei muito os seus sofrimentos. Na gravidez, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Não é isso que a gente vê hoje? Quando as mulheres vão dar à luz? Principalmente quando elas vão ter normal. Hoje tem os partos cesáreos, né? Antigamente não tinha. Era tudo parto normal. Você vê o quanto a mulher geme, o quanto a mulher sofre, vocês que estão assistindo aí, né, que tiveram parto normal. Dói ou não dói? Dói, é grito, é dor de morrer, né, como a gente diz. Isso sabe por quê? Pecado. Desde quando Eva e Adão pecaram. Aí a dor, né, da mulher foi multiplicada. A mulher iria dar à luz sem sentir essa dor que ela sente. Seria algo tranquilo. Mas como consequência do pecado, né, Deus multiplicou as suas dores. E, além do mais, ele disse, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ou seja, um relacionamento que deveria ser, né, de uma liderança amorosa do homem e submissão voluntária da mulher, se tornou em um relacionamento conflituoso. É um relacionamento complicado, porque agora o homem lideraria a mulher, mas com tirania, como um ditador, como um dominador. E a mulher brigaria com o homem por essa liderança do lar. Por que a mulher hoje não quer se submeter ao marido? Por causa do pecado. Mas quando ela se converte, quando Jesus Cristo entra na sua vida, por amor a Jesus, ela começa a se sujeitar, a obedecer, se submeter voluntariamente. E o marido, quando ele se converte, por amor a Jesus, ele começa a liderar amorosamente, ao invés de agir como um tirano, tratar a mulher como uma escrava. Tudo isso foi consequência do pecado. O seu desejo será para com o seu marido e ele a governará. Mas governar aqui, não no sentido bíblico, mas governar com tirania, né? Sujeitando ela, nem que ela não quisesse, a força mesmo. Consequência do pecado. E Adão, qual foi o decreto? O juízo para Adão, que Deus sentenciou, no versículo 17, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra, né, por causa do pecado de Adão e condenou ele a ganhar o pão de cada dia com mais sacrifício. Como ele diz aqui, em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. Ou seja, o cansaço hoje é maior por causa do pecado.
o homem iria trabalhar porque o trabalho já era bênção de Deus. Antes do pecado, Deus já tinha dado a ordem para ele trabalhar, para ele cultivar o jardim, para ele guardar o jardim, para ele cuidar. Só que seria um trabalho deleitoso. Por causa do pecado, o trabalho se tornou algo enfadonho, algo cansativo. É do suor do teu rosto, Adão, agora que tu vai ganhar o teu pão. Do mesmo jeito hoje, porque é que os homens têm que lutar para ganhar o pão, para conseguir o pão cada dia, para botar o pão na sua casa. Por causa do pecado. Dá mais trabalho. Se tornou algo, né, sem ser prazeroso, por causa do pecado. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. E a terra, no versículo 18, ele diz, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a árvore do campo. Ou seja, não era para ter espinhos na terra, não era para ter ervas daninhas, tanto mato como a gente vê, fiura às vezes na terra, cansanção. Por quê? Por causa do pecado. Era para ser o jardim do Éden, um paraíso nessa terra. Só árvores com frutos maravilhosos, já prontas. Deus já ia providenciar tudo para o ser humano, mas ele deixou, né, de se contentar com o que Deus estava dando para ouvir a voz de Satanás, da mulher dele, e aí tiveram que ser expulsos depois do jardim e com sacrifícios ganhar o pão de cada dia. Deus falou no versículo 19 ainda, no suor do seu rosto, Adão, você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, Deus está decretando aqui o que? A morte física agora. Mais uma consequência do seu pecado. A morte física. Ele foi criado do pó da terra e Deus está dizendo, ao pó você vai retornar. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó você voltará. Então, como consequência do pecado, a morte entrou no mundo. Por que nós morremos? Por que nós somos enterrados e voltamos ao pó? Porque nós pecamos. Então, todas as vezes que você vê alguém no caixão, porque pecou. O pecado entrou no mundo. Nós não fomos criados para morrer, meus irmãos. Nós viveríamos eternamente na presença de Deus. Mas aí, quando o pecado entrou, através da desobediência à palavra de Deus, a morte entrou junto. Então, a morte, ela entrou em consequência do pecado. E no versículo 20... E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Lembrando que eu falei agora há pouco atrás, que eles tinham se coberto com folhas de figueira, mas Deus não aceita o ser humano se vestir com sua própria justiça. Deus matou o animal e os vestiu com roupas de pele de animais. Eu trago aqui duas explicações, duas aplicações. A primeira é que Deus não quer que você se vista sensualmente com roupa de figueira. Você tem que se cobrir com roupas grossas. A ideia aqui é de roupas decentes. Hoje, quantas, né, principalmente no lado feminino, até os homens gostam de se vestir sensuais, mas principalmente no lado feminino, quantas mulheres que estão com roupas de figueira e não querem se cobrir com peles de carneiro, de boi, com peles de animais, roupa grossa. Por quê? Por causa do pecado. A mulher, ela segue a moda do mundo. O que é bonito é para se mostrar. Mas, para Deus, o que é bonito é para se mostrar para o seu marido. O que é bonito é para se mostrar para a sua esposa. E aí, a outra interpretação aqui é que Deus matou um animal e vestiu o homem. Esse animal representa, aponta para Jesus. Ou seja, Deus já está dando aqui um prenúncio de que um dia alguém teria que morrer no lugar do ser humano para salvá-lo. E esse alguém seria o seu próprio filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 22, já partindo para o fim, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. E o que foi que Deus fez para o ser humano, o Adão e a Eva, não comerem, né, da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado? O que foi que Deus fez? Porque se eles comessem, eles iriam viver
condenados eternamente no pecado. Aí, para que isso não acontecesse, no versículo 23 e 24, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho à árvore da vida. Então Deus impediu agora o acesso deles. Deus expulsou eles da sua presença. O que é isso? Na linguagem teológica, morte espiritual. Além do pecado trazer a morte física, de voltar ao pó, ele provocou a morte espiritual, a separação de Deus. É isso que é a morte espiritual, biblicamente. É a separação da comunhão com Deus. O ser humano está morto espiritualmente, ele está separado de Deus. Ele não tem paz com Deus, ele não é amigo de Deus. Ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas a boa notícia, para finalizar, é que, como eu já havia falado no versículo 15, Deus falou para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. A boa notícia é de que existe solução para o nosso pecado. Vocês viram a origem e viram as consequências do pecado. E qual é a solução? O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto na cruz, de uma vez por todas fez um sacrifício perfeito. Somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todos os nossos pecados. E através do arrependimento, ao ouvirmos a mensagem da sua morte, da sua ressurreição, através da fé nele, Deus nos aceita de volta. Nós não precisamos viver debaixo da escravidão do pecado, sofrendo as consequências, sendo surrados e massacrados por Satanás nesse mundo. Nós não precisamos. Nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos ter alegria verdadeira. Nós não precisamos viver escondidos de Deus. Nós podemos viver na transparência, debaixo da luz do Senhor, na presença de Deus, em comunhão com Deus. Nós podemos desfrutar do nosso trabalho hoje com alegria, com prazer novamente. Os filhos podem ser bênçãos novamente, ao invés de ser estorvos para muitas pessoas. O relacionamento conjugal pode ser restaurado, uma liderança amorosa e uma submissão voluntária por parte da mulher. E a vida eterna, o acesso à árvore da vida novamente, pode ser liberado para quem crê em Jesus Cristo. Porque essa árvore da vida aqui, ela está lá no céu. E a Bíblia diz que todos que creem em Jesus, um dia terão acesso livremente à árvore da vida. Aleluia. Essa árvore da vida um dia será experimentada por todos aqueles que creem em Jesus. Porque ela é um símbolo da vida eterna. E quando você crê em Jesus Cristo, tem arrependimento, você se arrepende dos seus pecados ao ouvir a palavra de Deus, reconhece que você é um pecador, confessa os pecados a Deus em profundo arrependimento e crê na cruz de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. Deus te perdoa completamente. E você passa a ter paz com Deus novamente. Você passa a ser amigo de Deus. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa quão escravizado você esteja, quão sujo e imundo você esteja nos seus pecados. Você pode ser restaurado. Você pode ser ressuscitado espiritualmente. Você está morto, você pode voltar a viver. Pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Essa é a solução para os nossos pecados. Existe solução para os pecados. Há um ditado no mundo que diz: só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte sim. Crê em Jesus Cristo e será salvo. Você e tua casa. Crê em Jesus Cristo. Essa é a solução para o nosso pecado. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Então essas palavras que nós anunciamos essa noite mostram a origem, as consequências e a solução para o pecado. Creia em Jesus e o problema do pecado será solucionado de uma vez por todas na sua vida. Compartilhe essa mensagem com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda estão presos a esse mundo, que precisam serem restaurados, que precisam ser reconciliados com o Senhor. Amém? Vamos orar pela sua vida, pela vida de cada um que esteve na nossa companhia até agora. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu e
Sempre é uma alegria para a gente estar anunciando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, ore por minha vida, por minha família, e que nós continuemos firmados, olhando para Jesus, porque um dia nós vamos ter acesso à árvore da vida. Um dia nós vamos viver com o Senhor. Aí sim, lá no céu não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais choro, não vai haver mais decepção, não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais doença, não vai haver mais acusação. No céu não vai haver mais pecado, não vai haver maldição, coisa alguma que contamine o céu. Porque o Senhor vai renovar todas as coisas. Ele vai fazer nova todas as coisas. As primeiras coisas serão passadas. O Senhor vai fazer nova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então oremos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostrou nessa noite a origem, as consequências e a solução para o nosso pecado. E como nós vimos, a solução é Jesus. Tua palavra diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Obrigado, Senhor, por ter nos amado de tal maneira e enviado o Teu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar. O Senhor entregou o Seu único Filho para nos resgatar das trevas para a Tua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor por tão grandioso sacrifício, meu Deus. Que o Senhor continue nos purificando dos nossos pecados, nos perdoando, nos lavando completamente e nos guiando, Senhor Deus, para que vivamos em santidade de vida, na Tua presença gloriosa, em comunhão contigo, desfrutando da alegria e da paz e da justiça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos, Pai Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe todos vocês que chegaram posteriormente. Como eu já falei, eu não estou vendo os comentários, depois é que eu vou curtir todos. Só estou vendo algumas fotinhas aqui. Estou vendo que a irmã Nayana chegou, a irmã Cristiane ou França, que está aí também ao vivo. Deus abençoe a Cruzinha, Deus abençoe o José Milton, o outro aí que eu esqueci o nome. Deus abençoe. Marinalva, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos pedir a Deus que essa palavra venha, amados irmãos, transformar a vida de muitas pessoas. Então compartilhe, em nome de Jesus, essa palavra. Amanhã é quarta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta ali a partir da nossa residência, a partir do templo da Igreja Batista Manancial. Nós estaremos lá a partir das 7 horas da noite transmitindo a palavra do Senhor. Deus abençoe a Joelma Carvalho também, estou vendo ali a fotinha dela. Deus abençoe a irmã Eunice, estou vendo a foto também, em nome de Jesus Cristo. E é um prazer imenso estar sempre com vocês. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. E o Salmo 3:5 diz: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã, 7 horas da noite, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial. Em breve, nós estaremos retornando os nossos cultos presenciais. Graças a Deus, os próximos decretos vão flexibilizar, os comércios vão voltar a abrir normalmente e pouco a pouco as coisas vão voltando à normalidade, graças a Deus. E em breve, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos nos reunindo ali, todos, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, um grande abraço, em nome de Jesus. Compartilhe.